passada, irmãos, nós iniciamos a aula de angiologia. Nós falamos que a palavra anjo, no hebraico é malach, né? Tanto é que Malaquias significa, da origem de malach, significa mensageiro do Senhor. E anjo no hebraico, ele sempre traz o sentido de mensageiro. E no grego, anjo é angelos, né? No grego, na verdade, é angelos, né? Angelos. E dá a ideia de mensageiro também. Foi falado na aula passada que nós temos que tomar um cuidado, que nem sempre a palavra anjo vai significar seres celestiais. A maioria das vezes sim, mas ela pode significar uma pessoa também, um mensageiro, né? Enviado uma mensagem. Nem nós vimos na profecia, o Senhor enviaria o anjo, o mensageiro que prepararia o caminho. E eu até comentando na aula do passada sobre João Batista, né? Que vem preparar o caminho para o nosso Senhor e Salvador. Então, na maioria das vezes, anjo, né, no hebraico malach e no grego angelos, vai significar anjos, seres celestiais. Mas sempre temos que analisar o contexto para ver se está falando de anjos ou de pessoa. Nós falamos na aula passada também que os anjos são seres criados. Nós não sabemos, o livro não cita quando eles foram criados. Nós sabemos que tudo foi criado por Deus, né? Eles não são eternos, né? Eterno assim no sentido de não tem início, né? Os anjos, assim como nós, que temos uma alma eterna, são eternos e não morrem, né? Não morrem. Mas eles tiveram o início, tiveram o princípio, foram criados por Deus. Nós aprendemos na aula passada também, onde eles não procriam, né? Citamos Gênesis 6, que fala que os filhos de Deus habitaram com os filhos dos homens e nasceram gigantes na terra. E uma das interpretações era que esses filhos de Deus eram anjos. Eram anjos, devido a alguns textos que chamam anjos de filhos de Deus. Outros textos também. Não dá para a gente abordar devido à aula ser curta. Mas o que nós cremos, né, na denominação sobre a Deus da maioria das igrejas evangélicas, é que ele está se referindo filho de Deus a descendência piedosa de Sem, de Sete, né? E filho dos homens, a descendência desvirtuada, né, da verdade, de Caim, né? E daí nasceram gigantes na terra, não se trata de anjos. Nosso Senhor Jesus foi bem claro dizendo que no céu nasceram como os anjos, que não casam, não dão em casamento e não morrem. Então, nesse texto, eu não tinha enganado em Mateus, né? Mateus ou Lucas, acredito que seja Lucas 20, fala que lá no céu nós seremos que nem os anjos. Não existe anjo macho, anjo fêmea, né? Os anjos são assexuados e eles também não morrem. Então, os anjos não procriam. Nós aprendemos na aula passada que eles foram criados uma quantidade, né, específica de anjos, chamados de exércitos, né, exército de Deus, vários nomes para isso na Bíblia, e uma quantidade específica, ou seja, os anjos têm uma quantidade, né, eles não procriam, não os homens, eles não procriam, é uma quantidade certa. Essa quantidade, terça parte dos anjos foram desviados da verdade, né? Satanás se rebelou e levou essa terça parte com ele. Nós aprendemos também na aula passada, nós recordarmos, pessoal? O que mais nós aprendemos na aula passada, não lembro? Vamos? São uma hoste, não são uma raça. Não existe raça de anjos. Eles são uma hoste celestial, eles são uma hierarquia deles, não uma raça. Vamos falar, quero ver uma raça? Não. São hostes celestiais, existe uma raça de anjos. Né? E nós falamos na aula passada também, mais alguma coisa que não lembra? Arcanjos, né? Como? Arcanjos. Isso vamos ver hoje. As diferenças de hierarquia de anjos. Ok? Então, a Sofia tinha perguntado a natureza dos anjos, né?
Nós, irmão, nós temos uma natureza pecaminosa. Nós herdamos de Adão. Nossa natureza é pecaminosa. Nossa inclinação é sempre para o pecado. Se nós desvirtuar nossos olhos um minuto da presença do Senhor, nossa inclinação sempre vai ser para o pecado. Nós temos uma natureza pecaminosa. Os anjos, eles têm uma natureza pura, santa. Os anjos que estão diante de Deus. Estamos falando agora, né? Então vamos ver os anjos maus. Os anjos estão diante de Deus, têm uma natureza pura. Eles não têm pecado. Eles são santos, são separados. Quer dizer, separados. É para servir a Deus. Ele tem uma natureza pura, não tem uma natureza pecaminosa igual do homem. A não ser os anjos que se rebelaram. Os anjos também, nós aprendemos que eles têm livre-arbítrio. Né? Livre-arbítrio. Ele serve a Deus por prazer, eles querem adorar, servir a Deus. Né? Não é por uma obrigação. Né? Os anjos, tanto os anjos têm livre-arbítrio que uma parte dos anjos se rebelaram. Né? Então é isso. Então vamos para a segunda aula agora. Pode voltar, João, por favor. Primeiro slide. Qual é a aparência dos anjos? Anjos têm asas? Onde na Bíblia diz que anjos têm asas? Aí vamos lá, duas perguntas. Qual é a aparência dos anjos? Nós temos um desenho lá, né, do vídeo, né? Um anjinho. O flecha, né? O flecha as pessoas, né? Pessoas se apaixonam, né? Mas o Cupido, né? Na mitologia grega. Então a pessoa pensa que anjo é aquele anjinho, de cabelo caracolado loiro, olhos azuis, né? Parecendo uma criança, né? Eu vi um anjo, um anjinho, né? Mas, será que eles são assim mesmo? E aí? E aí, irmão? Não? Será que o anjo tem asas? E aí? E aí, irmão? Tem asas? O anjo que a irmã viu tem asas? Tem asas? Não. Então aí está. Isso é hierarquia de anjos, né? Hierarquia de tipo de anjos. Vamos ver na Bíblia, normalmente anjos são representados como tendo asas, né? Pela ideia popular, né? Anjos de asas. Né? Mas a Bíblia normalmente apresenta como parecendo com homens, sem asas. Por exemplo, 3 anjos que apareceram a Abraão. Pareciam com homens comuns. Né? E ele pensou que fossem homens. Da mesma forma, quando o anjo apareceu aos pais de Sansão, ele pensava que era um homem de Deus. Hebreus 13:2 diz que algumas pessoas, sem saber, acolheram anjos, indicando que eles parecem como seres humanos. Então está lá o texto. Sem saber, muitas pessoas acolheram anjos, né? São pessoas, né? Acolheram essas pessoas e não sabiam que eram anjos. Ou seja, os anjos muitas vezes nós citamos na aula também. Às vezes entre nós, né? Existem anjos. Né? Anjos, e muitas vezes nós nem percebemos que são anjos, né? E Deus colocou aí, né? Então, anjos, algumas passagens da Bíblia, eles são semelhantes aos homens, aparecem de maneira humana. Tanto é que quando Maria vai ao sepulcro de Jesus, ela vê, eram os anjos, e ela vê: Senhor, o Senhor é o jardineiro, Senhor, o Senhor tirou ele daqui e colocou para o lugar, e falou: olha onde o Senhor colocou, na ressurreição de Jesus, né? Pareciam homens, né? Às vezes anjos parecem homens, às vezes anjos parecem de branco. Exemplo de João 20:12, que também é essa passagem da ressurreição de Jesus. Parecia 2 varões lá, vestidos de branco. Depois vocês vão olhar o texto. E não dá para nós vermos os textos aqui devido ao horário. Em Atos 1:2, quando Jesus se ascendeu aos céus, menção de Jesus, havia 2 varões de branco ao lado de Jesus. Então, algumas vezes eles aparecem como homens comuns, né? Homens comuns. Outras vezes eles aparecem vestidos de branco. Vestido de branco. Pode passar o slidezinho, por favor. Tinha uma passagem que descreve: um anjo veio rapidamente voando. No entanto, mais umas vezes não são mencionadas asas. Aí Daniel 9:21. E uma razão para pensar que um ser espiritual necessita de asas para voar. Então, na ideia popular, às vezes as pessoas pensam que anjos têm asas, por quê? Porque uma vez cita anjos voando, né? Eu falei da música, né? Existe anjos voando neste lugar, né? Então tem essa ideia, que os anjos precisam de asas para voar, né? Mas nós temos que lembrar que eles são seres celestiais, né? São seres celestiais, não necessitam, né? De asas para voar, né? Não necessitam de asas para voar, tá ok?
Existem duas criaturas celestiais que têm asas. E são mencionados na Bíblia que têm asas. Existem duas criaturas celestiais. E essas podem ser a origem da ideia que anjos têm asas. Então, existem duas criaturas angelicais que têm asas. Então, os querubins e os serafins. Então, quando as pessoas lêem os textos sobre os querubins e serafins, né, na Bíblia, eles acham que todos os anjos têm asas. Necessitam de asas. Né? Querubins e serafins são ambos descritos como tendo asas. Querubins são criaturas viventes que agem como guardas da habitação de Deus. Para além de Gênesis 3:24, outros referentes querubins são todas as imagens ou visões. Serafim significa criatura de fogo, ou seres ardentes, né? Seres ardentes. Só são mencionados em Isaías 6. Uma visão de Isaías acerca da habitação de Deus. Pode passar ali. Até aí, tranquilo? Tranquilo? Deu para compreender? Alguma dúvida? Não? A hierarquia de anjos. O Manuel, ele... Já acaba? Tudo diferente? Então, o irmão sabe muito bem que é uma hierarquia, né? Então, existe uma hierarquia de anjos. Existe uma raça de anjos. Né? Cada anjo tem a sua função. Né? Vários tipos de funções. Um do exército, foi policial. Então, cada um tinha sua função lá para que o serviço fosse realizado. Não é isso? Né? Existe uma hierarquia de anjos. Uma ordem e subordinação dos poderes, organização de classe, ordem e subordinação dos diferentes anjos. Então é uma ordem, né? Uma ordem de anjos e existe uma subordinação. A Bíblia revela que entre os anjos celestes, os demônios também, isso serve, tá? Existe uma hierarquia. Nós vamos ver na próxima aula. Na próxima aula vamos começar a falar dos anjos maus, tá bom? E existe uma hierarquia, uma relação de subordinação entre as várias categorias. Na hierarquia dos anjos, os anjos são classificados abaixo de Deus e acima dos seres humanos. O qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo sujeitado anjos, as autoridades e as potências. Então, ali está falando de Jesus, né? 1 Pedro 3:22. Jesus agora está à destra, à direita de Deus. E tendo subido ao céu e havendo sujeitado anjos, e as autoridades e as potências. Então, a gente fala de uma hierarquia, né? Jesus está acima, né? Dessas autoridades e dessas potências, acima dos anjos, Jesus está. Mas existe uma hierarquia, está dizendo ali, autoridade e potência. Aqui outro versículo, que é o homem mortal para que se lembre dele, ao filho do homem para que o viste, contudo pouco menor o fizeste do que os anjos, e a glória e honra o coroaste. É Salmos 8, né? E depois é recitado em Hebreus. Tem duas coisas aí que nós podemos ver. Uma, Jesus, ele sempre é superior aos anjos. Sempre vai ser superior aos anjos. Né? Jesus é criador de tudo. Lá em Colossenses, está em vários versículos dizendo que Jesus ele é o princípio da criação. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o primeiro e o fim. Então, tudo foi criado por ele e para ele. Para a glória dele. Né? E, então, Jesus, ele é superior aos anjos. Mas os anjos, em questão de glória, né? Deus fez um pouco maior do que o homem, né? Um pouco maior do que o homem, em questão de glória, né? Questão de glória, porque o homem é coroa da criação de Deus, né? Mas em questão de glória, né? Eles são seres celestiais, seres que estão no trono de Deus, né? Em glória eles são superiores aos homens. Bom? Tranquilo? Pode passar, João. Pode passar. O texto de Colossenses 1,16 mostra essa graduação. Lá nesse texto de Colossenses 1,16, pessoal, lá tem uma ordem decrescente. Fala sobre tronos, dominações, principados e potestades. Essa ordem, né, essa hierarquia ali, está relacionada aos anjos, aos seres celestiais, aos anjos, ok? Tronos, dominações, principados e potestades. Depois vamos em anjos maus, né, que lá também cita, né, potestade, principados, tudo isso. Você vê que existe uma organização, existe uma hierarquia entre os anjos, tanto entre os anjos bons, né, os anjos que servem a Deus, quanto os anjos maus.
É sem dúvida que uma classe de criaturas espirituais de nível elevado está em evidência neste texto escrito por Paulo, que demonstra haver distinção clara entre as várias categorias. São categorias de anjos, né? Ali, tronos, dominações, principados e potestades. Muito embora seja temerário afirmar que patente poderia ser atribuída aos anjos pertencentes a esse grupo, né? Os anjos, existe uma hierarquia, eles foram criados com funções distintas, né? Mas não podemos falar que é que nem um exército assim, que você vai subindo de patente, né? Eu sou um anjinho, né? Depois eu viro um, né? Não. Cada anjo tem sua função pré-determinada, né? A entender isso, né? Apesar de eu não ser tão claro sobre isso. Tá ok? Pode passar. No texto de Efésios 1:21, semelhante hierarquia é apresentado em ordem crescente, principados, poderes e potestades. Então, no texto de Efésios 1:21, também vai ver isso daí. Principados, poderes, potestades e domínio, sempre ligado aos anjos, tá bom? Sempre ligado aos anjos. Não necessariamente na mesma ordem da relação crescente. Quando esse texto de Efésios é a categoria de tronos. O texto de Efésios não tem tronos, né? Exposto na Epístola de Colossenses. Enquanto que em Colossenses não se observa poderes. Um acrescenta uma coisa, outro acrescenta outra, né? Relacionado aos anjos. Em Efésios percebe uma maior abrangência quanto ao poder de Cristo. Ante os anjos, as demais criaturas na frase, acima de tudo que se nomeia. Vejo que não acho equivalente em Colossenses. Então, Jesus sempre é superior aos anjos. Isso aí é claro, né? Mas no texto de Efésios fica mais observamos melhor a observação na Epístola de Efésios. Na essência dos versículos, entretanto, nota-se uma clara fundamentação sobre a existência de classes distintas de anjos. Pode passar aí. Quando a Bíblia Sagrada se revela principados, potestades, tronos e anjos, mas simplesmente a diversificação dos níveis de autoridade envolvida pelos segredos de Deus. Então, isso daí, pessoal, é uma diversificação de níveis de autoridade. É uma hierarquia. Tronos, principado, potestade, domínio. Hierarquia celestial. Tranquilo? Tranquilo? Bom, os anjos são seres de várias ordens. Não são raças, mas sim uma companhia, como se fosse um exército. Bom, seria melhor, nesse caso, empregar esse exército, como se encontra um texto citado em lugar de companhia. Ali em 1 Reis 22:19. Bom, não sei se é esse texto, mas não sei quem cercou, o pastor pode nos informar melhor. Não sei quem cercou Eliseu, né, de seu... Desculpa, verdade. Não sei quem teve lá uma nação que cercou. Eliseu e Geazi, não é isso? Okay. 22? Pode ler. Então disse Micaías: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. O Senhor tem estabelecido seu trono no céu, o Senhor domina sobre tudo. Bendizei o Senhor todos os seus anjos, vós que recebeis em força e guardai os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei o Senhor todos os exércitos, vós ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras e todos os seus lugares, seus domínios. Bendize a minha alma, Senhor. Esse salmo. Então, fala sobre um exército, né, de anjos, né, exército que existe, um exército de anjos. Mas tem uma vez que uma nação se cercou, Eliseu e Geazi, e Eliseu ora para que Geazi veja, né, e Eliseu fala: Geazi, é maior o que está conosco do que está com eles. Eliseu ora, e Geazi vê um exército a favor dele, um exército de anjos. Cavalo, né? Não é cavalo, o exército de anjos, né? Está a favor. E Jesus falou para Pedro, né? Quando Pedro desembanha a espada e corta a orelha do soldado romano, né? Oi? O nome do soldado é Camal. Camal? Mal, soldado Mal. Ok. Isso. Tem uma mulher que cita o nome dele, né? É o soldado Mal. E Jesus fala: Pedro, não faça isso. Né? Não sabe que eu posso orar ao Pai? O Pai pode enviar uma legião
Acho que 12. A legião de anjos. Aqui, 12 legiões. 12 legiões. 12 legiões, tá vendo? Vendo que é um exército de anjos. Exército de anjos. Né? Tá bem claro isso na Bíblia. Ele completa, né? Então sabe quem fere com ferro, né? Com ferro será ferido, vai e guarda a sua espada. Ele pega a orelha do soldado, né? E coloca novamente. Né? Novamente ali. E o soldado ali é curado. Tranquilo? Todavia, o que importa é o esclarecimento de que os anjos não constituem uma raça. Eles não constituem uma raça. São hierarquias diferentes. Hierarquias diferentes, ok? Pode passar. Como eles não se procriam, os anjos não se procriam, então não existe raça de anjos, porque não existe procriação de anjos. Né? Existe hierarquias, níveis de anjos. Né? Pode passar, João. No entanto, a Bíblia, em geral, parece sugerir que entre os anjos existem aqueles que detêm mais glória e que se deve propriamente à existência de diferentes classes. Dentre os que mais se destacam, temos aqueles que são tidos simplesmente anjos. Em seguida, na hierarquia angelical, arcanjos, serafins e querubins. Existem alguns anjos, devido à classe de anjos, tem mais glória que o outro. Né? Mas por que isso? Porque devido à função. Né? Existem funções diferentes de anjos. Né? Vamos colocar assim, para que um anjo que vai visitar Abraão ele precisa vir totalmente em glória? Tem necessidade? Ele vai entregar uma mensagem? Né? Tem necessidade. Então existem funções diferentes. Né? Devido à função específica, existe anjo que tem mais glória do que o outro, né? Devido à sua função específica. Agora, a graduação de cada qual está relacionada à atribuição. Né? Tá vendo? Um cargo com finalidade específica, não geral, que possui no céu, sendo que alguns anjos desempenham funções de suma responsabilidade junto ao trono de Deus. Então, existem anjos que são simplesmente anjos, né? Que estão aí guerreando contra as hostes malignas, contra os anjos maus, né? Anjos são simplesmente anjos. Né? Anjos que aparecem de forma humana. Existem anjos que servem a Deus no seu trono. Existem arcanjos. Existem classes diferentes de anjos, cada um dependendo da classe do anjo, com glória diferente. Né? Um com mais glória que o outro, devido à sua função. Tudo isso coopera com a administração divina, que prova a existência de uma organização celestial, um exército celestial. Ok? Pode passar. Outros são encarregados de serviço da administração de Deus, com atendimento aos homens, no mundo inteiro, servindo. Aí, Hebreus 1,14, pessoal, diz que anjos são ministros, né? Eles ministradores, que estão a favor daqueles que iam herdar a salvação. Né? Então, existem anjos a nosso favor. Né? Anjos que estão aí para nos servir, que são uma classe de anjos. Né? Que estão aí para quê? A favor daqueles que vão herdar a salvação. Então, quando o autor Hebreus está falando que Jesus é maior que os anjos, né? ele faz uma pergunta, mas os anjos são aqueles ministradores que estão a favor daqueles que vão herdar a salvação? Existem anjos a nosso favor. Não vai falar isso sobre o anjo da guarda. Uns acreditam em anjo da guarda. Né? A pessoa fala, isso daí é da igreja católica. Não é da igreja católica, não. Existem crentes que acreditam em anjo da guarda. Nós já falamos isso algumas vezes na escola americana, falamos? Né? A Bíblia diz que existe, não estou falando que existe, não estou afirmando, tá? Mas existem pessoas que acreditam em anjo da guarda. A Bíblia fala que tem anjos que acampam ao redor daqueles que temem o Senhor, não diz? Não fala? Tem anjos que acampam ao redor daqueles que temem o Senhor. Né? E quando Pedro é solto da prisão, a menina que atende a porta fica pasmada, porque para eles Pedro já tinha sido morto. Eles tinham matado Tiago a espada, e Pedro tinha sido preso, e daqui a pouco Pedro aparece. E a menina pergunta para ela o que é, e eles falam, é o anjo de Pedro. Pode olhar no texto, tá, pessoal? É o anjo de Pedro. Ou seja, eles acreditavam que cada pessoa tinha um anjo também. Né? Falavam que era o anjo de Pedro. Nós falamos sobre isso. Existem pessoas que creem que cada pessoa tem seu anjo da guarda. Mas existem pessoas que acreditam que existem anjos, irmãos externos. Anjos que nos guardam. Não necessariamente um anjo que fica 24 horas com você. Mas no reino espiritual, existem anjos nos guardando. Não um anjo específico.
Quando ele diz anjo específico, um anjo da guarda, né? Quando ele diz anjos que nos guardam, né? Anjos que nos guardam, né? Vai ter algum anjo nos guardando. Até aí tranquilo? Ficou confuso ou não? Não deu para entender? Ok? Bom. Estou citando isso aí porque não vai falar sobre anjo da guarda. Não sei se aí fala. Nesse slide que eu editei não fala sobre anjo da guarda. Esse versículo me fornece sustentação ao que fora tratado anteriormente, mesmo não sendo um comentário do próprio autor das epístolas anteriormente citadas. No entanto, concorda com o fato de haver suprema autoridade em Cristo sobre os anjos que disseram. Então, isso eu faço para deixar bem claro. Tá? Porque tem pessoas que colocam o anjo em mesma, vamos dizer assim, em mesma ordem que Jesus. Não, Jesus é Deus, Jesus é Senhor, Jesus é Salvador, Jesus é Criador. Né? Jesus não está no mesmo nível que anjos. Está muito superior do que anjos. Isso tem que ficar claro. Né? Isso tem que ficar bem claro. Ok? Tem um versículo que deixa claro, né? Quando fala que Deus exaltou o nome de Jesus. Sim, acima dos anjos. Nós passamos por ele. Aqui não dá para a gente ficar abrindo um versículo por versículo. Né? Mas nós vamos ver um texto também que fala sobre isso. Ele vai deixar bem claro. Né? Porque no tempo que a igreja estava iniciando, havia até culto aos anjos. Por isso que Paulo repreendia a igreja de Colossenses. Né? Havia até culto aos anjos. E o negócio de anjos sempre mexe com a imaginação humana, esse misticismo sobre anjos. Nós falamos isso na aula passada, né? Que tem pregador que vai pregar e falar mais em anjo, né? Do que em Jesus. Né? Segura o anjo, pega o anjo, guarda o anjo, pega o anjo, o anjo. Aí você fala quando ele falou de Jesus. Ou nenhuma vez de Jesus, né? Tem aquele pregador, pisa no diabo, né? O diabo está sob seus pés, o diabo não sei o que, o diabo. Mas de Jesus ele não fala, né? Não fala. Porque isso a igreja gosta disso, né? De misticismo sobre anjos, sobre essas coisas todas, né? Então para deixar bem claro isso. Pode falar, não? Idolatria, mais ou menos. Idolatria, isso Acaba também. idolatrando os anjos, essa questão do anjo da guarda. A gente Sim. se apega muito a isso. Isso. Não sai para fazer uma reza, uma coisa. Ao anjo da guarda, né? Da guarda. Mas Não. a gente tem que entender que não tem isso aí. Ele está nos guardando. Sim. Mas não especificamente como eles Sim, acreditam. entender que o texto de Hebreus fala, 1,14, Hebreus 1,14, eles são seres enviados por Deus para nos ajudar, nos auxiliar, né? Eles não têm superioridade, igual a Deus, né? Tanto é que eles são maior que nós em glória, né? Porque eles estão nas regiões celestiais, estão em contato com Deus, tudo isso, mas nós somos a coroa da salvação, então somos que Deus envia anjos para nos guardar. Isso tem vários textos de Salmos que falam, né? Os anjos da campa, aqueles que o temem, né? Então, se for procurar, vai ver vários textos falando que existem anjos aqui na terra nos guardando para serviço daqueles que vão herdar a salvação. Eles dão o poder que é de Cristo aos anjos. Ele coloca o poder Isso, justamente. Jesus foi dado estudar. Então, Isso. E nós vemos hoje, né? Muita música, né? Falando sobre anjos. Até falei da Sandrinha, né? A Sandrinha tinha um filmado nascimento, anjos poderosos, né? Nós soltamos anjos, né? Isso justamente, vai condena isso daí. Tinha um da Maris falando sobre a luta do arcanjo, né? Vocês chegaram já ouviram essa música, né? Então você ouve até na igreja, os irmãos cantando essas músicas, né? Exalta anjo, exalta Jesus. Jesus tem que ser exaltado e ficar adorado na igreja. Às vezes vamos dizer assim, na ignorância, né? Ignorância, mas a glória, a honra, o louvor é a Deus, a Jesus, né? Então, muitas vezes passa desapercebido. Eu achei um louvor bonito. Apesar que estava conversando esses dias com o João, de diferença entre louvor e música. Às vezes também, quando é nem fazer algum personagem da Bíblia. Às vezes Também. Assim. Tem uma cuidado. Existem mensagens que nós chamamos de mensagens cantadas, né? Que muitas vezes uma música evangélica que ela traz uma mensagem, né? Uma mensagem. Antigamente tinha muito isso, né? Uma mensagem. Eu lembro quando eu aceitei Jesus,
Tinha os velhinhos do canavial. Alguém já viu a música dos velhinhos do canavial? O monge não já ouviu. Mas você não viu, não? A música dos velhinhos? Ixi, eu sou mais velho que eu não entendo. Velhinho do canavial. Né? Que era um velhinho que era humilhado, né? Era humilhado, né? Pelo patrão dele, e eles eram crentes, né? Eles oravam fervorosamente todo dia à noite. Aí uma vez teve fogo no canavial. Né? Queimou tudo no canavial, mas Deus guardou eles. Né? Então tinha esse tipo de mensagem antigamente muito, né? Falando sobre a fé. Mas hoje nós vemos que nem falou, a exaltação aos anjos, a exaltação ao personagem bíblico, né? A exaltação, o louvor tem que ser a Jesus. Então por isso tem que ter um certo cuidado, né? Um certo cuidado. Exaltação ao homem, né? O homem hinos egocêntricos, né? Quem te viu por baixo vai ver por cima, quem te viu de bicicleta vai te ver voando, né? Ou seja, a Sofia me entristeceu, né? Pisou no meu carro na igreja, né? Agora você vai ver, Sofia. Deus vai me exaltar, você vai ficar olhando, né? Fica olhando. Mensagem, né? Triunfalista, né? E eu fui uma igreja esses dias, o irmão pregou sobre Ana, né? Penina maltratava Ana, né? Maltratava Ana, né? É tudo aquela conjuntura, né? Daí, Ana recebe a bênção, né? Ana recebe a bênção. Daí, quem quer fazer o parto de Ana, segundo o pregador? Quem quer fazer o parto de Ana? Penina. Segundo o pregador, Penina vai fazer o parto de Ana. Ou seja, a pessoa que te humilhou, a pessoa que pisou no seu pé, a pessoa que fez isso aquilo com você, agora ela vai ter que ver a tua bênção, ela vai ter que te ajudar, vai ficar lá ouvindo a sua bênção, né? Ou seja, vingança, né? Deus vai fazer isso, né? Se vingar, né? Tá entendendo? Não, ele conjecturou, né? Ele usou a liberdade para conjecturar. Provavelmente ela participou do parto de Ana, né? Ela teve que ver com os olhos dela lá, né? Ana, né? Recebendo a sua bênção, né? Então, tipo de mensagem que queria um certo... Porque daí o irmão pensa em quem? Pensa naquele irmão que humilhou ele. Tá vendo? Eita, Jesus! Fala mesmo, Jesus! Eita, glória! Né? É o que mais. Tá vendo? Então, né? Vamos voltar para os anjos, né? Os anjos, né? Aí tem uma pessoa, acho que eram umas irmãs, né? Estranha que escandaliza, né? Aí falando, né? Porque eu estava nesse trabalho, a pessoa me humilhou tanto, falando, né? Todo mundo ouviu. Aí eu falei assim, mas olha, eu coloquei meu joelho no chão, eu orei, já vai fazer 12 anos que minha filha tem, ela tinha 1 ano, até hoje, essa mulher está desempregada, porque eu orei, Deus agiu. Aí ela falando assim, todo mundo ouvindo, eu falei assim, gente, que escândalo, porque como assim, é uma coisa... Deus vai humilhar a pessoa para que você seja... Eu estou hoje trabalhando, estou bem, continuo trabalhando, melhorei, e ela estava desempregada. E falava assim, mas eu dobrei meu joelho, porque na mão de Deus, e olha, até hoje, eu sei que ela está ruim, uma miséria. Aí eu fico olhando assim, né, eu penso, meu Deus, que coisa, uma sabedoria, né? Não é um sentimento cristão, né? Todo mundo ouvindo, e falando assim, eu falei, meu Deus, não é um sentimento cristão. O que Jesus ensina? Jesus fala, ore pelos nossos inimigos, né? Ore para aquele que vos persegue. Contrário também. Você me pisou, você me magoou, você me entristeceu, tudo bem. Mas eu não quero te ver por baixo, não quero te ver, né? Não quero estar lá em cima e Deus vai, não, quero que Deus te abençoe também. Que você seja abençoado, que todo mundo seja abençoado. Essa pessoa deve ter cantado muito esse louvor aí, né? Justamente. Deve ter cantado mas muito. Aí que tá, esses louvores estigam a igreja a pensar dessa maneira. Né? Então tem cadê o amor? Né? Esse é o amor bíblico, o amor cristão, esse que a Bíblia nos ensina. Então aí tem que ver o que a gente canta aqui, né? Essa cultura, né? Que muitas vezes fazem da igreja. Que tipo. Da base para a pessoa, né? É um modismo, né? Pode ver, tudo de uma vez, parece um monte de louvor falando sobre isso. Aí a pessoa vai cantando com esse ar de, né? Sobressair, E justamente, não vai percebendo. Vai criando um sentimento dentro da pessoa. Não sentimento em geral. Sim. Não de Cristo, justamente. Tá bom? Mas vamos voltar para os anjos agora, né? Pode passar, João. João? Aquele louvor lá que fala
Viu o quê? É justamente um desses, né? Não te ajudou. Ainda vai te ver na bênção, né? Vai te ver na bênção e vai se arrepender, né? Então, é isso que a Bíblia ensina. Ele tem que analisar, né? Analisar isso. O Senhor... É do Senhor. No versículo 13 é apresentada uma clara distinção entre os seres e o Filho de Deus, nominado anjo do Senhor em vários textos no Antigo Testamento. Quando o escritor faz menção do Salmo 110, verso 1, reprisa: "Isso, Senhor, é meu Senhor, assenta-te na minha mão direita até que ponha os teus inimigos por cabelos dos teus pés." Esse aí está falando de Cristo, né? A superioridade de Cristo sobre os anjos, né? Isso não foi falado para ninguém, é somente para Cristo, né? Isso é um salmo, né? É um salmo. Tá? Pode passar, já. Ganhar tempo. Eu vou falar sobre os arcanjos. A palavra arcanjo, arcângelos, significa anjo principal, anjo-chefe, né? O prefixo arc sugere tratar-se de um anjo-chefe, principal ou poderoso. A Bíblia Sagrada, mais precisamente, em Judas 9, Judas, versículo 9, Judas tem um capítulo só, né? Em Tessalonicenses 14:16, aparece a menção apenas de um arcanjo, Miguel. No grego encontramos Michael, no hebraico Micael, que significa quem é como Deus. Então nós estamos falando sobre os arcanjos, da classe de anjo que é os arcanjos. Biblicamente, a Bíblia só chama Miguel de arcanjo. Está lá em Judas 6, vai ver o arcanjo Miguel, né? Só Miguel é chamado de arcanjo na Bíblia. Mas, devido à função de Gabriel, alguns acreditam que Gabriel também seja um arcanjo, um anjo principal, né? Miguel, um anjo guerreiro, né? Sempre relacionado à guerra, à luta, essas coisas, né? E Gabriel, o anjo mensageiro, sempre relacionado a trazer a mensagem. Ele trouxe a mensagem a Maria, a Isabel, né? E existem outras passagens de Gabriel na Bíblia também. Até tranquilo? Tranquilo? Na Escritura, Miguel é descrito como um arcanjo, está lá em Judas, versículo 9. O líder das hostes angelicais, no conflito de Satanás e seus anjos. Mal, está em Apocalipse também. Um dos primeiros príncipes, lá em Daniel, o alto príncipe. O grande príncipe defensor dos filhos do teu povo. Assim, o fato de Miguel, acrescido do vocábulo arcanjo, denota que nenhum ser criado pode ser semelhante a Deus. Então, o próprio nome Miguel, né? Michael, ou Michel, né? Quer dizer, quem é como Deus. O próprio nome já denota isso, né? Quem é como Deus. Então, Miguel não é igual a Deus, né? Mas, toma cuidado, pessoal. Nós vamos falar sobre o anjo do Senhor. Os adventistas, eles falam que o anjo do Senhor, que é Miguel e que é Jesus. Pode ver a doutrina, ele acredita que Jesus é Miguel. E é o anjo do Senhor do Antigo Testamento. Ele faz uma confusão sobre isso, né? Só especificando. Miguel ele é um arcanjo, é um ser criado por Deus, tá? Um dos principais anjos. Ele não é Jesus, e ele também não é o anjo do Senhor que é citado no Antigo Testamento, tá ok? Né? Pode passar, João. Gabriel, cujo nome quer dizer homem de Deus, ou herói de Deus, significa também um poderoso, evidenciando assim o que o nome sugere. A palavra de Deus não menciona Gabriel como arcanjo, como alguns citaram. Então não menciona, né, Gabriel como arcanjo, mas alguns acreditam que Gabriel seja um arcanjo. Na mitologia judaica existem outros arcanjos também, existe Rafael, existem outros arcanjos, tá? Mas biblicamente, a Bíblia só cita Miguel como arcanjo. Gabriel ele se apresentou a Maria, né? Apresentou a Maria. Pode passar, gente. Ali várias menções, né? Dizendo Gabriel é enviado, né? Ali, pode passar. Querubins. Querubins, ele sempre está ligado a guardar, né? Tanto é que ali no hebraico, querubim, procurar o querubim, no singular. Significa guardar, cobrir. Querubins da glória. Então, querubins eles sempre vão estar aparecendo, guardando alguma coisa. Quando o homem foi expulso do jardim do Éden, Deus colocou 2 querubins, não foi isso? Uma espada transformada para guardar. E ela dizia o que? A árvore da vida. Na Arca da Aliança tem 2 querubins.
A arca da aliança significa o quê? A presença de Deus, né? Então, querubim com suas asas guardando, né? Guardando. Então, sempre está ligado a guardar, é algo referente à presença de Deus, à glória de Deus. A querubim sempre está significando isso, tá ok? Pode passar, João. Não dá para mim demorar, tá? Mas foi melhor. Serafins. Serafins significa anjos ardentes, tá? Seres ardentes. Seres ardentes. O serafim sempre está ligado ao trono de Deus, né? À glória de Deus, à santidade, né? Tanto é que Isaías tem uma visão, Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias, né? Eu vi o Senhor, num alto e sublime trono, e havia os serafins, e havia uns 6 asas, e com umas cobria a cabeça, com outras cobriam os pés, e com outras voavam. Lembra desse texto? Lembra, né? Então o serafim sempre ligado ao trono de Deus, e Isaías fica atônito, porque ele era homem impuro. Ai de mim, agora eu morro. Eu estou no lugar santo e estou vendo essa glória toda aqui. Daí um serafim vem e toca catenaz, uma brasa de fogo em Isaías, e o pecado de Isaías é purificado, né? Não é isso? Então sempre ligado ao que? Ao trono de Deus, a santidade, a purificação. Então o serafim está ligado a isso. Tranquilo? Vamos passar. O anjo da igreja. Agora eu pergunto para vocês, quem é o anjo da igreja? Pastor. Pastor é o anjo da igreja. O mensageiro da igreja. A gente significa mensageiro, né? Em Apocalipse fala sobre o anjo da igreja, né? Que são as 7 estrelas, que são as 7 igrejas, e os 7 anjos da igreja. Existe, né, alguns teólogos, né, que acreditam que os anjos da igreja seriam um anjo que guardava as igrejas, né? Guardava a igreja. Mas o argumento mais provável realmente seria que o anjo da igreja é o pastor da igreja. Porque não faz. João escreve a carta aos 7 anjos da igreja, não é isso? De Éfeso, Esmirna, Filadélfia, e assim por diante. Não faz sentido eu escrever uma carta a um anjo, faz sentido? Né? Ao anjo da igreja de Éfeso, né? Eu tenho contra ti, não sei o que, não sei o que. Né? Aquele que vencer, não faz sentido, né? Escrever uma carta para o anjo. Né? Então, provavelmente seria o pastor da igreja mesmo, ok? Pode passar, João, por favor. O anjo do Senhor. Pessoal, na Bíblia, vocês vão ver várias passagens, para vocês lerem isso em casa, várias passagens falando sobre o anjo do Senhor. E na Bíblia, ao meio da revista corrigida, a Bíblia mais antiga que nós temos, ali, a tradução mais antiga, esse anjo do Senhor sempre vai estar de letra maiúscula, igual ali embaixo, ali, ó, o anjo do Senhor. Esse anjo, nós acreditamos que esse anjo é o próprio Jesus, tá? Esse anjo é o próprio Jesus. Nós chamamos isso de teofania. É uma manifestação de Deus em forma de anjo, tá? Em forma de anjo. Então, existem algumas passagens que esse anjo do Senhor, ele aparece na Bíblia, tá ok? Vamos ver algumas duas para mostrar para os irmãos. Pode passar, João. Teofania quer dizer, teo é Deus, né? Fania é manifestação. João, por favor. O horário está se esgotando. Está lá. Manifestação, aparecer, tá? A manifestação visível de Deus, uma teofania. Tá? E geralmente nós acreditamos que está ligado a Jesus, né? Quando Jesus ele aparece, tá ok? Em forma de anjo ou forma de outro tipo de forma, né? Coluna de fogo, né? Simboliza quem? Simboliza Jesus. Ele guiava o povo, né? A nuvem, né? Protegia o povo. Então, teofania, tá? A sarça ardente, né? Uma teofania, Deus se manifestando de outra maneira, em forma de anjo, em forma da sarça ardente, em forma assim por diante, tá ok? Pode passar, João. Muitas coisas fortalecem essa opinião, pois o anjo do Senhor fala com o próprio Deus, na primeira pessoa do singular. A primeira vez que viu o Senhor em teofania foi Abraão, né? Abraão em Gênesis 18. A primeira vez que a expressão anjo do Senhor aparece foi no episódio de Agar, quando o anjo aparece a Agar, né? Então apareceu a Moisés, a todos os israelitas, Moisés, apareceu a Balaão, a Josué. Vamos ver, Josué 5, 13, 15, João, rapidinho. Josué 5,
Verso 13 e 15. Josué 5, verso 13 e 15. Ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, eis que estava em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua, ou seja, um anjo. E chegou-se a Josué a ele e perguntou-lhe: és tu por nós ou pelos nossos adversários? Vai passar. Então esse homem, né, Josué vê um homem lá com uma espada nua e pergunta: é tu por nós ou tu contra nós? Né? Respondeu ele: não, mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué, postando-se o rosto em terra, adorou. Ó, anjo ele é adorado. Vai ver que anjo não recebe adoração na Bíblia, está lá em Apocalipse, né? Quando João se curva diante do anjo, ele fala: opa, que isso, rapaz? Levanta, adora somente a Deus. Esse anjo ele recebe adoração, né? Adorou, perguntando e diz: meu Senhor amado servo. Pode passar. Então respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: tire os sapatos dos pés, porque o lugar que está é santo. E Josué assim fez, ok? Então essa é uma teofania, né? Então qual foi o que está aparecendo? Lembra da minha adventista faz? O adventista pega esse anjo que aceitou a adoração, pega Miguel, que é um arcanjo, né? E pega Jesus e fala que esse anjo, que é Miguel, e que Jesus são a mesma pessoa. Essa mistura toda.